Pai do Senhor, irmãos, queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Números, capítulo 12. Vamos ler do 1 até o 16. Diz assim, ó. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram-lhe, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponha-te, rogo-te sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Pará. Só até aqui, irmão. Vamos estar orando nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela Tua palavra. Que essa noite, ó Pai, tudo que eu vim falar aqui, Pai, que venha do Senhor. E que os irmãos estejam com o coração atento, Pai, a ouvir a palavra, ó Pai, falada neste lugar. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. É uma passagem, irmãos, que é conhecida. O pastor falou assim para mim, ó, domingo é você que vai levar a palavra. Só que eu estou fazendo um devocional em Isaías. Tem nada a ver, né, com números. Eu estava no serviço, na quinta-feira, e Deus falou assim, ó, você vai levar sobre essa palavra. E eu não entendi na hora. Mas depois eu comecei a compreender. E essa noite, eu vou falar algumas coisas aqui que eu não falo. Porque a responsabilidade é muito grande. Quando a gente vem aqui e transmite algo da parte de Deus. Algumas pessoas, em todo lugar é assim. Algumas pessoas preferem que outros preguem. Mas o Senhor da igreja é Jesus Cristo. Então, se ele escolheu o Mike, eu, falar a verdade, eu prefiro estar ouvindo, que a responsabilidade é grande. Mas essa passagem aqui é uma passagem muito conhecida. É uma passagem muito conhecida. E nesse texto aqui, fala de 3 pessoas, né? Moisés, Arão e Miriam. Só que o que é que acontece? Em Êxodo, acho que capítulo 7, se eu não me engano, o Senhor, quando levantou Moisés, o Senhor falou assim para Moisés, ó, eu vou te levantar como Deus, e o seu irmão Arão como profeta. Então, Arão já tinha sido escolhido por Deus. Ele já tinha sido escolhido por Deus, e ele sabia disso. Só que, nessa ocasião aqui, ó, eles foram contra o seu líder. O que é que eu quero trazer para essa noite? Quero trazer o seguinte, olha o começo do texto que diz, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram-lhe, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés?
Não tem falado também por nós? Ponto. O Senhor o ouviu. Arão e Miriam, eles arrumaram pretexto para falar de um líder. Tanto é que quando Deus chega e chama os três, nem da mulher ele fala. Muitas vezes a gente arruma pretexto para falar do nosso líder. Rebeldia é algo muito sério. Só que quando, nesse texto aqui, quem foi que estava falando mal de Moisés? Arão e Miriam. Tinha alguém mais? Não tinha mais ninguém. Mas a palavra diz que o Senhor o ouviu. Cuidado, irmão, de falar de um homem de Deus. Cuidado de falar de uma mulher de Deus. Tenha cuidado. Tenha cuidado quando, hoje à tarde, eu estava em casa e o Senhor falou isso para mim. Tenha cuidado quando você pegar o seu carro à noite e falar de um líder que Deus instituiu na sua vida. À noite. Cuidado. O Senhor ouve aquilo que a gente fala em segredo e em secreto. Cuidado. As consequências não é fácil. E quando mexe contra um líder, seja o pastor Isaías, seja a pastora Margarete, seja um líder espiritual que Deus instituiu sobre a vida, a minha vida ou a sua vida. Tenha cuidado, irmãos. A gente não tem noção do que é ir contra um ungido de Deus. Ou contra um líder que o Senhor o instituiu como líder. Cuidado. Eu vou repetir. Cuidado quando você pegar o seu carro à noite e falar coisas que você não tem nem ideia, você nem sabe. À noite. Cuidado. O Senhor ouve e Ele vê. O pastor Isaías não está aqui, mas fica gravado, já que ele chega. Quero contar uma coisa rápida aqui. Tem um tempo atrás, já faz mais ou menos 5 meses atrás, o pastor Isaías estava pregando aqui, e teve uma pessoa da igreja que não concordou com o que ele estava pregando, e não aceitou tudo o que o pastor Isaías falou aqui em cima do púlpito. E Deus mostrou. E essa pessoa não sabe, não tem nem ideia que o pastor Isaías sabe. E eu tive esse privilégio, um privilégio de Deus, misericórdia de Deus, e Deus mostrou. E o pastor Isaías sabe. Arão e Miriam, eles foram contra Moisés, ele batia nas costas, tudo bem, está tudo certo. Mas por trás estava com inveja de um ministério que Deus tinha dado para Moisés. Se contente com o que Deus te deu. Se contente com o que Deus te deu. Aonde Deus te colocou. Você quer ser igual ao seu líder? Seja íntegro. Mas não fique falando, tramando contra o seu líder. Porque é trágico. Pode ser que venha algo que você não tem nem noção. Pode ser que tenha algo que você não tem nem noção. E há uns 5 meses atrás, o pastor Isaías sabe que essa pessoa não concordou com tudo que ele falou. E foi contra o que ele falou. Mas o interessante, sabe o que é, irmão? Que quando Deus levanta um líder, igual Moisés, um líder que recebeu de Deus, a postura dele é diferente. Essa pessoa conversa com o pastor Isaías, abraça o pastor Isaías, Deus abençoe meu filho, está aqui. Glórias a Deus. Vem cá que eu te ensino. Vem aqui que eu vou te ensinar o que é a palavra de Deus. O que aconteceu aqui com Moisés, irmão? Quando Moisés ali, sem saber de nada, como assim, meu irmão, meu parente está falando mal de mim? E o que foi que Moisés fez? Qual foi a atitude de Moisés? Porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós 3, sai da tenda da congregação. E saíram os 3. Então o Senhor desceu na coluna de fogo e se pôs à porta da tenda. O Senhor puniu lá atrás, quando se levantaram contra um líder. O Senhor pune hoje e o Senhor vai punir ainda. Não pense que o Senhor não vai punir, porque vai punir. E Arão aqui, em Êxodo 7, já tinha sido chamado por Deus, já tinha sido instituído como profeta, seria aquele que ia falar diante de Faraó. Só que muitas vezes Deus tira a gente do lamaçal do pecado. O Senhor tira a gente do lamaçal do pecado, coloca a gente em lugares que a gente jamais pensaria. O Senhor muitas vezes dá ministério para a gente. Muitas vezes a gente faz o quê? Acaba, joga tudo, esquece tudo, esquece o Senhor.
esquece o Senhor. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Você esquecer de Deus, pode esquecer de Deus, mas a conta vai chegar. E se você estiver se esquecendo de Deus e falando contra o seu líder, tem um agravante, porque rebelião é como um pecado de feitiçaria. Tem um agravante, seja o líder qual for, cuidado, porque tem um agravante muito sério. Muitas vezes a gente não tem consciência, a proporção do que é um líder de Deus. A gente não tem proporção. Quando Deus deixou que Davi matasse Saul, ele falou assim, quem sou eu para tocar em um ungido do Senhor? E Deus deu aval para ele. Deu por 3 vezes. Mas quem sou eu para tocar em um ungido do Senhor? E quem que sou eu e quem que é você para estar falando algo de líderes que você nem sabe? Mas o interessante, sabe o que é? Nessa passagem aqui tem algo muito interessante. Porque depois de tudo aqui que aconteceu, que Miriam ficou leprosa, o que é que Arão faz? Meu Senhor, aqui agora ele já está falando com Moisés. Meu Senhor. Sabe o que isso a gente aprende, irmão? A gente fala mal dos líderes, mas quando o sapato aperta, é os primeiros que a gente vai procurar. É os primeiros que a gente vai pedir oração. Sabe por quê? Porque líder ora que você não tem nem noção. Líder passa noites e noites orando pelo você e por sua família. Mas a gente nem entende. E aqui ele falou, meu Senhor. Falou para Moisés, meu Senhor. Né? Sabe o que é que ele estava dizendo? Ele estava reconhecendo quem era Moisés. Naquele momento ali ele estava falando bem assim, eu pequei, Moisés é meu irmão, mas meu Senhor é você, Moisés, que Deus instituiu você. E muitas vezes a gente está fazendo a mesma coisa daquela época. A gente tem pisado em lugares que o Senhor abençoou. Muitas vezes a gente tem prosperado. Muitas vezes a gente tem tido muitas coisas de Deus. E muitas vezes Deus fala com a gente em visão, fala em sonhos, e a gente acha que é o bambambam do negócio. Muitas vezes você pede uma confirmação para Deus e nem espera, nem vai até o seu líder, não faz nada. Só porque Deus falou 1, 2, 3 vezes, glórias a Deus. Eu sei que Deus fala, pelas misericórdias dele. Mas muitas vezes a gente acha que é o bambambam do negócio. E Arão e Miriam aqui achou que era o bambambam do negócio. Tem Deus falado só através de Moisés? E muitas vezes a gente está assim, igual Arão e Miriam. Essa noite, quantos Arão e Miriam tem aqui na nossa igreja hoje? Irmão, não é porque eu estou aqui, não é por isso. Mas eu acho que eu tenho certeza que quando Deus levanta uma palavra, Deus quer tratar algo, e é com a igreja. Esse tempo atrás, à noite, eu mando muita mensagem para o pastor, perguntando um monte de coisa. Eu mandei mensagem para o pastor perguntando umas coisas da Bíblia, e eu perguntava, ele me respondia, eu perguntava, respondia, eu comecei, querer debater, mas faz tempo já. Ele falou assim para mim, Mike, você está querendo saber demais. Quando ele me falou isso, eu entendi. Ele precisava falar isso para mim. Todas as outras perguntas que eu fosse fazer para ele, ele ia me responder, como já me respondeu. Mas eu precisava ouvir aquilo, pastor. Você está querendo saber demais, Mike. Algo que não era para eu não saber. Mas muitas vezes a gente não tem noção o que é um líder. Cuidado quando a gente loucamente, olha o que ele falou, agimos loucamente. Cuidado quando loucamente agirmos falando de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Muitas vezes a gente arruma pretextos para falar. Muitas vezes os pretextos mas porque fulano de tal, mas porque ciclano de tal, só para a gente fazer. Só para colocar um pano sobre o que eu quero fazer. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, no 6 diz assim, então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigma, pois ele vê a minha forma do Senhor, como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés, e a ira do Senhor contra ele se acendeu e se retirou-se. Arão e Miriam, aparentemente, eles falaram contra Moisés por causa de quê? De sua mulher. Quando
a gente fala de um homem de Deus, de um líder de Deus, a gente está falando contra o próprio Deus. Tanto é que o Senhor resolveu o problema aqui. Mas cuidado quando você fala da família de um líder. Porque se você estiver falando da família de um líder, você está falando de um líder. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Cuidado quando você pegar o seu carro à noite. O Senhor mandou falar isso aqui, mais de uma vez. Quando você pegar o seu carro à noite e falar contra um líder. A ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponha-te, te rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor. Quando um líder recebe algo de Deus, não tem algo maior do que isso. Como eu falei, o acontecido com o pastor aqui, na igreja, ele não se doeu, ele não ficou bravo. E o que aconteceu com Moisés aqui? Moisés clamou ao Senhor: Senhor, rogo-te que o cures. Um líder faz isso. E no final eu vou falar o porquê. O pastor Isaías vai precisar orar por alguém aqui na igreja. Se essa pessoa reconhecer e pedir. Assim como Arão e Moisés. Um líder, ele faz isso. Por mais que as pessoas estejam falando mal, falam um monte de coisas sobre a liderança está ali: ó, Senhor, não, Senhor, ele agiu loucamente, Senhor, cure ele. É muito sério, irmãos. A vida cristã é muito séria. É duro falar essas palavras. Porque isso serve para mim, serve para você. É duro, essas palavras é dura, mas tem que ser assim. Algumas pessoas não estão gostando de ouvir. Não gostou naquela época, não vai gostar agora. Vai ser assim sempre. João falava raça de víbora. Como o pastor falou, Jesus falou assim: para trás de mim, Satanás. E a gente acha dói quando o Senhor fala assim: ó, eu estou ouvindo o que você está falando lá contra o meu servo, hein? Cuidado, porque quando tu fala sobre servo, está falando sobre uma liderança que foi instituída por Deus. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que o cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada, pois 7 dias será detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Quando a gente fala de um homem de Deus, a gente para o nosso ministério. Muitas vezes Deus levanta homens e mulheres para fazer muitas coisas. E a gente vai no fluxo falando um monte de coisas, um monte de asneira, sem ir na fonte. Esse tempo atrás, eu não vou embora com dúvidas. Esse tempo atrás eu chamei o pastor ali no fundo. Na verdade, sempre o pastor chama o povo ali no fundo. Dessa vez fui eu, pastor, vamos conversar. Tinha algo acontecendo e eu falei para o pastor, eu estava com uma visão. O pastor falou assim: Mike, isso você está errado. Ô louco, velho, achando que eu estava certo, fui lá todo tal, pastor, isso aí, Mike, olha, você está errado. Na Bíblia o que diz isso. Acabou, botei murchinho. E está tudo certo, irmãos. Só que tem que ir na fonte certa. Não pode ficar fazendo picuinha e falando de líder que Deus instituiu na sua vida. Seja ele um líder qual for. Cuidado. A gente tem que ir na fonte correta. A gente tem que ir na fonte certa. A gente não pode falar loucamente as coisas, não. Tem uma passagem, né, que Ezequiel, que eu lembro direto dessa passagem. Não lembro como ela inteira, mas o pastor falou quando ele veio para a posse aqui, o Senhor deu para ele. Que diz que saberá que houve um profeta no nosso meio. E esses dias, Deus deu a resposta para o pastor de novo, que ele é um homem escolhido por Deus. Você goste ou não. E eu gostando ou não. Então, a gente não pode ir contra os planos de Deus, contra os propósitos de Deus. Essa palavra aqui, eu comecei a meditar a partir de quinta-feira. Que eu falei, nossa, o que é que eu vou levar, o que é que eu vou trazer? Isso daqui eu não tinha noção da proporção do que o Senhor queria me falar.
para eu passar para a igreja. E, irmão, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque a responsabilidade é muito grande. Só que eu entendi o porquê. Eu entendi. Domingo passado, eu estava sentado ali em cima, ali, ó, e eu tive uma visão. Eu tive uma visão e Deus falou para mim que uma pessoa da igreja aqui iria morrer. E dessa vez o pastor está aqui. Dessa vez, Deus já tinha me dado algumas visões outras vezes, só que dessa vez foi diferente. Eu tive essa visão e essa visão se apagou. E tive outra, do mesmo jeito, de outra forma, ela se apagou e depois teve outra, no mesmo instante. E Deus falava que uma pessoa aqui da igreja iria morrer. Eu, como assim? Uma pessoa daqui iria morrer. Depois, eu vi o pastor Isaías aqui, e eu falava para o pastor Isaías, você tem que orar, você tem que orar. E depois, Deus falou para mim que tem uma pessoa aqui na igreja, que tem uma doença, que vai ter uma doença grave. Uma pessoa na igreja vai ter uma doença grave. E que você pode até morrer. Eu não sei. E essa doença foi colocada. Aconteceu isso, cheguei até o pastor Isaías. Ó, pastor Isaías, porque é algo muito sério, irmãos. Eu não sei se é algo físico, não sei. Mas Deus falou assim. Vai ter uma doença grave, e essa doença foi colocada. O que aconteceu com Miriam aqui? Depois que eu vim entender. O que foi que aconteceu com Miriam aqui? Por que Miriam ficou leprosa? E o que foi que Moisés fez? Rogou ao Senhor. Mas depois que Arão entendeu, falou, opa, eu não sei o porquê essa doença foi colocada. Mas possa ser que você está falando de alguém ungido por Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado. Porque pode vir morte sobre a sua vida. E tem mais. Você sabe que é você. Você sabe. Queria estar orando nesse momento e passar para o pastor Isaías. Soberano Deus, eterno Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este momento, ó Pai, o qual o Senhor quis tratar, Pai, com a tua igreja, Senhor. Trata comigo, Senhor. Que a minha mente, o meu coração seja puro. Que as minhas dúvidas, que muitas vezes, ó Pai, vem na minha mente, Senhor, seja colocada com a pessoa certa, Senhor. Que eu não venha falar loucamente, ó Pai, contra o ungido do Senhor. Que eu não venha, ó Pai, falar coisas, ó Pai, pela qual o Senhor não acha. Temos que falar, ó Pai, apenas o que o Senhor aprova, Senhor. Então, Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa, Pai, as nossas falhas, Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos corrigido, Senhor. O Senhor tem nos instruído, ó Pai. E que o Senhor venha sempre me corrigir, mas nunca deixe que eu caia, Senhor. Nunca deixe, ó Pai, eu cair e me afastar, Pai, da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada um aqui essa noite, Senhor. Para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.